A série que nós estamos começando hoje nos mostra que às vezes, e muito mais do que eu imaginava depois desse estudo, quando o diabo vai à igreja, as sutilezas que corroem a fé, o rabão maldito, não é não? O tridente está ali não, está lá na porta lá. Quando o diabo vai à igreja. Esse tema, quando eu já estava conversando com o pastor Fernando sobre como a gente ia estar fazendo, o que era, meu coração já pilhou. Porque é um tema que a gente fala assim, ué, o que o diabo vai fazer lá dentro? O que ele está buscando? E nós lemos um livro que falava sobre, só um segundo. Um livro de C.S. Lewis, um livro que chama-se Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É engraçado, meu. Esse demônio, ele tem um aprendiz e ele é um satanazão. E ele pega e começa a ensinar para o diabinho como ele vai agir para poder atingir os objetivos do reino do inferno. E como estrategistas, nós devemos entender que uma das coisas importantes a se saber é como o inimigo age, para que a gente possa se livrar das ciladas do inimigo. E nós vimos assim que há dois erros semelhantes, mas opostos que os seres humanos podem cometer quanto à questão dos demônios. Dois erros. Um deles é não acreditar na sua existência. Todo o curso que nós fazemos de integração, ou quando a gente vai começar algum curso, eu quero saber se a pessoa crê que exista Deus e crê que exista também o demônio. Porque senão alguns acham que não existe. E ela considera o demônio como simplesmente alguma coisa mística. Ele não é algo que é tangível. Eu acredito em Deus e dou as costas para o demônio. É assim que você deve fazer mesmo. Você deve olhar para a cruz de Jesus, olhar para Jesus e deixar que o demônio seja cuidado pelos poderes do Espírito Santo de Deus. Mas isso não implica em você não saber como ele age, como ele atua na vida das pessoas. Esse primeiro grupo é aqueles que não acreditam na existência de demônios. Existe um outro grupo que acredita que eles existem e sente um interesse excessivo pelo demônio. E isso é muito pouco saudável. A pessoa está deixando de fazer determinadas coisas em relação à sua casa, à sua família, a ele mesmo, e põe a culpa em Satanás. Satanás nem se importa se a culpa é dele, se não é, ele não está aí, ele quer saber que você está fazendo a coisa errada. É assim. Satanás quer que você escorregue. Ele tem uma estratégia. E eu acrescentaria até uma outra coisa também, que eu vejo não só esses dois grupos, né? Mas também eu falaria que um erro é acreditar que Satanás ou demônios têm mais poder do que Deus. Tem um outro grupo que é assim. E eu perguntei para o nosso grupo de casais, o pessoal que estava junto, eu perguntei, você crê em Deus e crê no diabo? As pessoas maior dificuldade para falar, não, eu creio em Deus e eu creio também nesse outro aí, nem falo o nome dele, eu entendo, não é para valorizar. Mas a gente tem aquele receio, a gente prefere não tocar nele, no nome, não falar em Satanás. E eu sei porque muitas coisas nos levam a misticismos. Eu quero desconfigurar essa versão. Eu quero que nós possamos entender que ele existe. Porque a palavra de Deus diz que ele existe. E Deus é maior do que ele. E eu ainda acrescentaria isso, e eu poria o versículo de Tiago 2,19, que nos fala, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem por isso.
Isso é o que a palavra diz. Você crê? E a palavra de Deus, sim, eles creem e tremem do nosso Deus, na presença dEle. Até o diabo é crente. Meu Deus. Sim, ele crê em Deus e tem que se submeter a Ele. Não se engane, querido. Vou bater na tecla muitas vezes, eu não sei até quando o Senhor vai ficar fazendo eu repetir isso, mas atrás de todo pecado, atrás de toda crença incorreta, existe a mentira. A pessoa toma como base algo que não é verdadeiro, e ela passa a agir em consequência disso, crendo em algo que não deve, vivendo uma religião que não é a de Cristo. É assim, porque ela tem um embasamento, uma mentira. Nós podemos até arriscar a dizer que o diabo, querido, passa mais tempo na igreja do que muitos cristãos. Você está entendendo? Enquanto talvez a gente esteja fora, se ocupando de um monte de coisa de distração, o diabo não perde tempo. Ele quer entender como a gente está agindo. Ele quer entender por que tua filha está começando a ficar maravilhada com as coisas de Deus. Ele está querendo entender por que a gente começa a ter uma paz que excede todo o entendimento, apesar de todas as tribulações que a gente está passando. O diabo quer isso, para poder cutucar e mexer com a minha vida e com a tua vida, não é assim? É assim que ele vai agindo. Faz sentido para ele fazer isso, queridos. Se ele puder controlar os cristãos e criar confusão, divisão, desânimo, essa ideia parece estranha? Você tem dificuldade de aceitar esse pensamento? Que ele possa querer isso? Que o diabo venha às igrejas e ele venha para poder mexer com cada um de nós? Não, não é estranho. Ele é de uma turma e nós somos de outra turma. Se ele puder controlar os cristãos e criar essa confusão, divisão, desânimo, ele efetivamente nos faz descer da cruz e ele ganhou uma batalha. Quando a gente desce da cruz e começamos a agir da forma que nós queremos, de acordo com a minha vontade, do jeito que eu acho que deve ser feito, da forma que eu acho que devo responder para as pessoas, o que acontece? O diabo comemora. Opa! E para ele, é como marcar uma cesta. Quem joga basquete sabe, quando você marca, como chama aquele que fica perto da cesta lá? Como? Garrafão. Isso. Quando você está jogando basquete, você marca o ponto de dentro do garrafão, quantos pontos valem? 2. Quando você está fora daquele garrafão, e você lança de longe a bola, e ela cai no cesto, quantos pontos valem? Isso. No mundo, ele marca gol, ou marca a cesta, valem 2 pontos. Aqui dentro, quando ele marca a cesta, 3 pontos. Yes! Ele comemora. A Bíblia claramente nos adverte. Eu estou lendo uma versão que é da Mensagem, tá? Porque às vezes você está com outra Bíblia, estou lendo da Mensagem. Ela fala: o diabo está querendo atacar, e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixe a guarda. Avisa para quem está do teu lado. Isso. Não baixe a guarda. Fique esperto. Existe uma razão real para o diabo ir à igreja. A Bíblia apresenta uma imagem de uma grande batalha cósmica entre as forças de Deus e a força de Satanás. Queria que você prestasse bem atenção nesse texto que nós vamos estar lendo, que ele fala: o diabo está querendo atacar. Tomem tudo o que o Senhor
providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos de final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Por nós nos colocarmos com sutileza e leveza ao virmos a igreja, não podemos esquecer que nós estamos sim travando uma batalha. É o que o Senhor está nos dizendo na palavra dEle. Ele fala: estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha, vocês ainda estejam de pé. Amém, queridos? Isso. Abram os olhos espirituais. É uma guerra que a gente não consegue enxergar, mas a opressão vem. E quando o diabo vem, e ele vê que o negócio está fácil, sabe o que ele faz? Ele vai chamando os diabinhos. E aí começa a ter um fuxiquinho ali, começa a ter outro negocinho aqui, e o negócio começa a minar em todas as coisas. Começa a haver algo que vem no coração de alguém que fala assim: mas eu não queria fazer isso aqui. Poxa, eu estou perdendo o meu tempo. Eu não consigo expressar tudo o que eu gostaria e tudo o que o meu coração se alegra. Quando eu vejo as crianças aqui, alguns eu vi nascer e já estão desse tamanho, eles estão crescendo e eu não envelheço. Deve ser coisa de Deus. Não ri desse jeito, Cléo. Você sabe bem. Mas, queridos, os olhos deles são lindos. O coração deles é lindo. Nós estamos dando uma oportunidade para eles poderem amar um Deus que os ama. No meio desse mundo louco. É pelo nosso sacrifício. É pela nossa dedicação. Se você é um cristão, você é aquele que mudou de um lado para outro, está do lado de Deus na batalha. Alguma vez você já pensou nisso? Nós não estávamos desse lado, nós estávamos do outro lado. Muitos de nós era de outra turma, e nós passamos para esse lado. Nós abrimos mão daquilo que nos atraía, e nós declaramos que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E não é mais a minha vontade que eu vou fazer, é a vontade do Senhor. Ontem a liderança teve a reunião do planejamento, a reunião com supervisores e pastores, e nós tivemos os líderes que tiveram junto conosco, alguns líderes, muitos faltaram, mas 60% estava aí. E nós recebemos uma palavra falando sobre isso. Existe uma diferença entre você ser voluntário, que é um trabalho nobre, mas o voluntariado é aquele que você deseja fazer. Você se dispõe a ir e a dedicar seu tempo e fazer as coisas espetacular. Mas e o outro lado? É o chamado. O chamado e o voluntariado às vezes parecem a mesma coisa, mas não são. O voluntariado é como a gente já disse, e o chamado. Você faz as mesmas coisas,
trabalha, se dedica, só que não é mais você que deseja, é o Senhor. E você declara: é isso que eu quero para a minha vida. Não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. Nós estamos nessa guerra. Existe uma guerra para tirar nós do centro da vida de Deus. Tirar-nos Deus do centro das nossas vidas. Efésios 2, de 1 a 2, nos diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós estávamos no outro lado. Existe um espírito no mundo, é incrível. Eu estou assustado com as coisas que eu estou vendo. Rio de Janeiro, a gente viu lá, tem aqui também, mas estou falando do Rio que eu vi a reportagem. Sequestraram uma van com criança da escola. O que é isso? O desespero dos pais, os caras tirando as crianças, aí não deu para tirar 2, fica 2 lá mesmo e vão embora, dá tiro e faz coisa. O mundo está louco. É esse espírito agindo naqueles que são da desobediência. Toma posse hoje no teu coração. Você está de um lado dessa batalha. Então ajuda. Não use fogo. Amigo, sabe quando você vai para a linha de tiro, quem foi de quartel e tudo mais, sabe que você corre numa direção para atacar, e às vezes você tem que recuar um pouco. Quando você recorre, os teus amigos estão atirando. Vem de volta. Aí dentro da igreja, às vezes a gente encontra isso, os amigos atirando um no outro. Nós temos que entender que esse Deus, Ele age com misericórdia, no meio do seu povo. Efésios 2, 4 e 5 nos diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. Salvos. Pela misericórdia de Deus. Demais. Ele teve isso. Não é porque eu fiquei bonzinho e aí ele fala: agora você pode vir. Não. É do jeito que nós somos. Do jeito que nós estávamos. Pela graça nós somos salvos. Como resultado, o inimigo do nosso Deus, ele torna-se nosso inimigo. Ele não é só teu inimigo porque ele não gosta de você. Ele não gosta de você e se torna nosso inimigo porque ele quer ferir a Deus. Porque existe um campo de batalha. Com Deus ele não pode. Então ele tenta nos usar. Ele pega aqueles que Deus ama, que Deus entregou o seu filho para ter um novo contato, uma nova forma de vida. Ele pega aqueles que Deus ama e tenta desviar do caminho. Precisa ir na igreja? Eu vou. É assim que o demônio fala. Aonde estão aqueles que eu tenho que mexer? Eu vou lá. No livro de C.S. Lewis, o diabo diz a seu aprendiz. Olha o diabo ensinando. Presta atenção. Está em vermelho a fala? Não sei se dá para ler aí. O diabão falando para o diabinho. A gente até mudou a cor aqui para você não enganar, para pensar que é da Bíblia. É da Bíblia, do demônio. Olha isso, não se distraia da sua verdadeira tarefa. Solapar a fé
e evitar a formação de virtudes. Nossa! O que é isso? Solapar, eu fiquei procurando, falei, meu Deus, não sei o que é isso não. Solapar é você encobrir, disfarçar. Eu vou ler da outra forma. Não se distraia, ele está falando para o demônio. Não se distraia da sua verdadeira tarefa, que é você arruinar, disfarçar a fé e evitar a formação de virtudes. O diabo vem na igreja para você não poder usar os seus dons, para que você não consiga usar as suas virtudes, para que você não seja aquilo que Deus falou que você é. Bênção aqui na terra, sal e luz, para que você seja alguém que vai direcionar vidas e vai ser uma referência. O texto continua, em outra afirmação ele diz: queremos que a igreja seja pequena. Olha que demônio! Queremos que a igreja seja pequena, não apenas no sentido de cada vez menos homens conhecerem o inimigo, mas também no sentido de fazer com que aqueles que o conhecem adquiram uma intensidade inquieta e o farisianismo defensivo de uma sociedade secreta ou de um grupo fechado. Vou traduzir essa conversa toda. Vão deixar a igreja pequenininha e um grupinho pequeno que fica ali entre eles. Não é uma igreja que vai se preocupar que tem alguém ruim. Não é alguém que vai querer se mexer. Queridos, eu nunca tive uma dificuldade tão grande de fazer o edificando vidas. De fazer você, fala para quem está do outro lado, é para você que ele está falando. Fala aí. Para você, fazer você sair do teu lugar e ministrar na casa de alguém 1 versículo, 2 versículos, para fazer isso. Eu fiquei muito decepcionado. Aí Deus veio e trouxe um banho no meu coração, porque naquelas casas que estão indo, está tendo transformação. Falei, Senhor, tem gente aqui que já é muito evangélica há muito tempo, e nós vamos fazer casa de edificação na casa dela, eu vou falar, Jesus vem e bate a sua porta. Essa pessoa já sabe disso, se ele abrir, ele sabe que vai entrar, ele já tem o conhecimento, mas às vezes o coração dele não estava bom. Todo dia a gente tem que saber que a porta tem que ser aberta. Todo dia a gente tem que saber que Jesus tem que entrar. Quando você pega e deixa de fazer o teu devocional diário, de estar buscando a palavra de Deus, o que ocorre é que esse demônio que vem visitar a igreja está dando glória ao satanásão dele. É assim. Ele vai ganhando vitórias devagarzinho. Queremos que a igreja seja pequena. Isso aqui deve ter sido gravado com aqueles gravador escondido, gravador espiritual. Sabe o que nem está tendo nas comitivas de político aí? Gravaram essas conversas entre o satanazinho e o satanásão. Eles se conversando. Nós estamos aqui na igreja para adorar, para orar, para aprender, para nos encorajarmos uns aos outros a viver uma vida digna do reino de Deus. E Satanás fará de tudo o que puder para evitar que isso aconteça. Às vezes estamos tão envolvidos em nosso próprio mundo que nós não conseguimos enxergar a beleza e a glória da igreja pela qual Jesus morreu. A gente fica de uma forma tal que a gente está preocupado conosco só. E a gente não entende a glória do Senhor, a vida de Jesus. Desconhecemos completamente os esquemas dos nossos inimigos. Parece que atuamos como se as dificuldades na igreja fossem apenas coisas naturais, como se as picuinhas que começam a acontecer no meio da igreja fossem coisas normais. É assim mesmo.
Não é. Faz parte da batalha que está sendo travada pela vida dos que realmente amam a Deus. Isso não é normal. Estou ministrando a vida de um casal em que eles acham que viver com discussão, viver brigando, é normal. Tanto ele já está começando a abrir os olhos. Ela não. Ela foi criada numa família em que os pais brigavam, em que tem discussões, disputas entre eles, e eles acham que é assim. Ah, tudo bem a gente brigar quase todo dia, tudo bem a gente ficar um mês ruim e 3 meses bem. É o padrão que eles entendem que deve ser. Isso é mentira, gente? É mentira? É mentira. Não é para ser assim. Nós vamos ter equilíbrio em Cristo Jesus. Quando, querido, nos parece que as dificuldades da igreja são coisas normais, nós estamos deixando de olhar com os olhos espirituais. Parece que nós atuamos como se as dificuldades na igreja fossem apenas coisas naturais. Existe uma guerra sendo travada por aqueles que realmente amam a Deus. Quando os santos, quando eu estou falando disso, eu estou falando de você, chamados a viver apaixonados, passam seu tempo criticando, isso não é natural. Quando nós perdemos nosso tempo só fazendo críticas, isso não é natural. Ele está tentando fazer que nós percamos tempo em meio às nossas lutas. É fácil ver que o diabo veio à igreja. Há uma coisa óbvia sobre os ataques de Satanás. Ele é muito consistente. Muito. Ao longo dos tempos, ele fez basicamente as mesmas coisas. As sutilezas que ele usa para corroer, continuam as mesmas. Quais são? Só um minuto. Ele vem trazer as mesmas coisas: dúvida, decepção, desânimo e divisão. É assim que ele vem trazer. E normalmente isso vem tudo envolto em mentira, de alguma forma. Hoje nós vamos estar falando da dúvida. A dúvida foi a primeira arma usada pelo diabo desde o início da criação, e ainda hoje vem sendo usada para corroer a fé dos cristãos. O diabo entra na igreja quando ele consegue gerar isso em nós. Se ele gera dúvida, ele conseguiu uma senha para estar entrando ali. Cada vez que você estiver tendo dúvida das coisas de Deus, vai entendendo. Você está dando um ingresso para Satanás estar vindo. Você está disponibilizando para que ele possa vir aqui. Dúvida do quê? Qual dúvida? E eu peguei um dos itens. O primeiro item é dúvida da importância da igreja de Cristo. Tem pessoas que têm dúvida: a igreja é importante? Eu preciso ir, eu devo ir? Por que eu não fico só na minha casa? C.S. Lewis diz como o diabo vê a igreja. Olha que interessante como ele vê. A igreja que se propaga através do tempo e do espaço, ancorada na eternidade, é terrível como um exército agitando os seus estandartes. Isso, devo confessar, é um espetáculo que incomoda até nossos mais audazes tentadores. Felizmente é algo praticamente invisível aos olhos humanos. Uau!
Eles conversando entre eles, está falando, você não enxerga, esses humanos não enxergam a importância da igreja. Eles estão conversando e falando, a igreja, quando ela está em unidade, está com o corpo, com o Espírito Santo, é impossível, é como um exército, a gente não vai conseguir. Mas a nossa vantagem, ele está ensinando para o diabinho, a nossa vantagem é que eles não sabem, eles não entendem, eles não veem isso. Mas a palavra de Deus vem e nos diz em Mateus 16 e 18, essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Uau! A palavra! Essa é a palavra em que Satanás quer fazer o quê? Que a gente desacredite. Ele quer mentir. Homens que falam, não, deixa minha mulher ir para a igreja. Deixa ela lá, ela ora pelo meu filho, meu filhinho está lá, está bem. Querido, fala para os homens que estão aí, é para você vir para a igreja, fala para ele. Fala. Porque essa guerra, talvez, queridos, o diabo conheça mais o valor da igreja do que muitos crentes, não é? Efésios 5, 25 e 27 nos diz, faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra, suas palavras evocam a beleza dela, tudo o que ele faz e diz, tem propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando em santidade. Nossa! Cada dia mais eu começo a entender o que Cristo deseja de cada um de nós, como amigos, como famílias, como pessoas que falam assim, puxa, que gostoso crer em Deus, como é bom viver contigo, Senhor. Por isso, Satanás quer destruí-la. Como? Desacreditando-a, estereotipando a igreja de uma forma caricata, fazendo que seus defeitos sejam aumentados, tornando-a meramente mais uma instituição como outra qualquer. É como se fosse um clube. Não, a igreja não é um clube, querido. Não é... Tem o seu lado social, é bacana, sim, tem confraternização, tem comunhão, tem, tudo ótimo, maravilhoso, mas a igreja não é um clube. Nós não podemos distorcer a palavra do Senhor. Com isso a igreja vai sumindo, na Europa e no Brasil, cresce o número de pessoas que são fisgadas por Satanás, nessa cilada, pessoas que abandonaram a igreja. Veja os dados do IBGE, eu peguei uma reportagem que eu não me conformei, eu falei, deixa eu trazer para a igreja, veja isso. Outro dado divulgado e que muito chamou a atenção, foi a intensificação de um ator social que até bem pouco tempo inexistia no extrato religioso em nosso território. É um novo nome, o evangélico nominal, isto é, sem vínculo eclesiástico, ou como ficou conhecido, o desigrejado. Fala para quem está do teu lado, desigrejado. Você vai entender quem é esse cara. De acordo com o IBGE, já são mais de 4 milhões de evangélicos em tal situação. São cristãos protestantes identificados com as doutrinas fundamentais da fé cristã. Essa turma de desigrejado, eles creem, portanto, no nascimento virginal de Cristo, na sua morte expiatória, na sua ressurreição, na segunda vinda e na vida eterna. Eles creem em tudo isso. Eles celebram a ceia e passam pelas águas do batismo.
querido, a gente pode pensar que é tudo cristão então. Está tudo igual. Só que tem um detalhe. Eles se recusam a congregar, pois não acreditam mais na sua necessidade e relevância da igreja institucional. Eu tinha dado um nome há um tempo atrás para isso, que era como que era? Personal God. Porque tem personal para tudo. Quer ter aula de inglês? Chama o queridão ali, vamos para casa, marca a aula, não é assim, Luciano? Você quer ter aula de academia, você pega outro cara, faz a mesma coisa. Você quer ter aula de não sei o que lá, é assim. Os caras querem fazer com Deus. Agora eu quero ter o meu Deus personal, só para mim. E olha como o Satanás vai sendo sacana, né? Porque eu também ministro que você tem que ter um tempo devocional com Deus, um Deus só para você, tá certo? E ele vai nessa brecha. Fica fazendo só isso. E ele fala, mas você não precisa ir na igreja. É mais fácil, você não vai gastar. Você não vai correr risco. A igreja tem gente lá que é muito chata, gente. Tem gente que está sendo tratada. Se você vai ser tratado, podem te chamar atenção. Aqui na tua casa, não. Esses crentes desigrejados, é essa turma, que já está agora com índice no IBGE. Sabe, não, essa fonte é da revista Ultimato. 11/9/14, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No período de 2003 a 2009, só entre evangélicos, a fatia dos que se disseram sem vínculo institucional foi de 4% para 14%, um salto de mais de 4 milhões de pessoas. Believing without belonging, crer sem pertencer. Ei, eu creio, mas eu não vou pertencer a lugar nenhum. Ontem, na reunião de liderança, eu comecei a ver algumas coisas com o supervisor, falei, caramba, parece que as pessoas do culto, elas não entendem que tem que vir toda semana, porque seu filho tem que ser ministrado. Aí você vê a estatística lá de acompanhamento de falta daquela criança, ela vem um domingo. A outra turma que vem no outro domingo não é a mesma que veio. E presta atenção, eu estou falando filhos de líderes da igreja. Eu não aceito isso. Deus resgatou a tua vida, a tua casa. Cadê teu filho? Vai deixar ele solto? Ah não, mas tudo bem. Ele está lá em casa, põe na TV, eu dou o videogame. Não, querido. Tem que ter uma constância. E não é para ele só receber. É você que precisa. Junto com a tua família. Isso vai trazendo transformação. Essa é uma socióloga britânica que chama Grace Davy. Fala sobre o esvaziamento das igrejas, ao mesmo tempo em que se mantém as crenças religiosas na Europa. Tem uma outra reportagem para a antropóloga Regina Novaes. Uma pergunta que a pesquisa levanta é se esse evangélico genérico tem semelhança com o católico não praticante. Perguntaram para ela. E para ela, ambos usufruem de rituais e serviços religiosos, mas se sentem livres para ir e vir. Eles passaram a ser um voluntário gospel. Quando eu quero, eu vou para a igreja. É assim. Quando dá vontade, eu vou. Essas pessoas não estão entendendo que existe um chamado de Deus. Existe um chamado do Senhor para a tua vida. Você não está aqui só porque você deseja. Você está aqui porque Deus quer você. Ah, mas eu não penso assim, minha cabeça é confusa, eu tenho problema. Não interessa. Existe um chamado sobre tua vida, porque esse Deus quer você, teu coração, quer ter um relacionamento com você, com a tua casa. Ele te ama, Ele não abre mão de você. O Espírito Santo não abre mão da tua vida. É assim. Estou fora da igreja porque a igreja não presta. Estou fora da igreja porque a igreja não é perfeita. Ah, querido,
Aonde está escrito que a igreja seria perfeita? Fala para mim, pergunta para quem está do teu lado, quem falou isso para você? Você sabe, vocês conhecem o nosso mentor maior, Jesus Cristo? Ele fez a primeira igreja. E ele, para mostrar que esse negócio não ia ser perfeito, ele já sabia, o cara sabe ensinar, tá certo? Ele já pega e contrata um tesoureiro meia boca. Não foi assim? Pega Judas. Ele já sabia. Pensa um pouco comigo, você imagina aquela igreja naquela época e o povinho do lado lá. Meu, aquele cara, aquele pastor lá daquela igreja, falando de Jesus. Ele é um cara, ó, legal, gostei da fala dele, ele é até bacana, ele é bonzinho. Mas ele é meio estranho, ele vem com umas conversinhas muito simples, ele fica contando historinha pra gente. Metáfora, ele fica contando assim, as coisas. Meu, e tem outra coisa, naquela igreja eu não vou não. Ali tem um tesoureiro que eu acho que o cara mete a mão. Você já imaginou? Jesus sabia. Eu não estou falando que nós devemos aceitar as coisas erradas. Eu quero dizer que nós vamos continuamente, como igreja, lutar para tirar toda a visita de Satanás daqui de dentro. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amadurecer, querido, é conviver com as diferenças e divergências. Isso é amadurecer. A pessoa acha que amadureceu e deixa a igreja. Ela fala, eu vou deixar os imperfeitos. Não. Quando esses imperfeitos deveriam estar na igreja falando de Jesus, eles pegam e começam a se isolar. Eles começam a entrar na estratégia de Satanás. Interessante é que você se aborrece da igreja e vai embora. Mas às vezes você está trabalhando, se aborrece do serviço e não pede a conta. Pô, quem não tem problema aí no trabalho? Eu preciso saber. É assim. A gente se aborrece com tanta coisa e a gente segura a onda. Com a igreja, ai, me aborreci agora, eu não quero. Isso não vai dar para fazer. Nós precisamos entender a importância que há na união e na unidade do corpo de Cristo. Para falar da igreja, eu digo para vocês, a Bíblia traz uma afirmação. Em Hebreus 10, 24 e 25, o que nos diz? Cadê lá? Vocês podem ler junto comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. E consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Do que você tem dúvida? Viu qual a estratégia dele para pegar um ingresso para poder entrar na igreja? É falar que isso que Deus está dizendo não é uma verdade. A igreja é muito importante. Você é importante. O diabo usa outro método também, querido, para entrar. Ele gera outro tipo de dúvida, que é o item 2. Dúvida sobre a bondade de Deus. As pessoas não entendem que Deus é bom, e aí a gente faz um versinho que a gente repete. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Não é só musiquinha para as crianças do Kids. É uma real. Ele é bom. Se Deus é bom, por que há tanto mal no mundo? Se Deus é bom, por que isso está acontecendo comigo? Quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, o diabo o tenta com algumas sutilezas. Você já pensou como Deus, como um Deus bom, que é pai, envia um filho para ser tentado no deserto? Que pai que é esse? Você começa a ver dúvida nas coisas que Deus fez por amor à nossa vida. Mas Deus é bom. Que pai é esse que permite seu filho ficar 40 dias sem comer? O nosso inimigo está constantemente trabalhando, buscando levar o povo de Deus a duvidar da bondade dele. O poder e o amor do nosso Deus.
Satanás quer que você não entenda que Deus é bom. É isso que ele quer. Ele não quer ver você entoar um cântico e louvar o Senhor. Cantar uns salmos. Salmo 136, 1. Ele nos diz: ei, para você, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura quanto tempo? Para sempre. E mesmo quando você não entenda, quando você não está entendendo nada, tem o Salmos 13, 5, 6 que nos diz: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que pertence no amor, permanece no amor, permanecerá aonde? Em Deus. E Deus nele. Quando eu estou dando uns puxão de orelha em mim, que eu falei, Camão, não fala desse jeito assim. Quando eu passo a ter ouvidos para escutar minha esposa, que ela está me corrigindo, Camão, menos, com determinadas coisas. Quando eu estou pegando um líder meu e falando, melhora teu coração, não é coisa que vem de mim, é coisas que vêm do nosso Senhor, é coisa que Ele está nos ensinando, nós vamos aprender. Eu não aceito a gente não aprender com Deus, que existe um caminho de mudança, que existe uma transformação. Tem a terceira dúvida. As pessoas ficam com dúvida e vão dando ingresso para Satanás. Dúvida da palavra de Deus. Será que é assim? Será que é desse jeito? A Bíblia fala assim, mas... No jardim do Éden, a serpente chegou a Eva e fez com que ela e Adão duvidassem da palavra de Deus, fazendo uma pergunta insinuosa para ela. Gênesis 3:1 fala: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Satanás não se importa de usar a palavra de Deus para gerar a própria dúvida. Ele tenta misturar todas as coisas. Será que foi isso mesmo que Deus falou? Então, quando Eva lhe disse o que Deus havia dito, e que o castigo era a morte, o diabo respondeu, porque Eva retrucou. Não, você pode até responder determinadas coisas, mas vem o diabo de novo para poder colocar mais coisa na tua cabeça. Ele quer estar dentro da igreja. Ele quer estar dentro de você. E aí ele vem e fala, em Gênesis 3, 4, 5. Deus falou que vai morrer. Vem Satanás e diz o quê? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Em quem que você vai acreditar? Como vai ser isso? Satanás vem para criar essa dúvida da palavra do próprio Deus. Vivemos em uma sociedade que tenta a todo momento desqualificar e relativizar a palavra de Deus. Ou se desqualifica o testamento ou o testamenteiro, não é o que se diz? O diabo vai à igreja. O diabo vem à igreja. Hoje, e ainda está tentando fazer com que as pessoas duvidem da palavra de Deus. Veja quantas controvérsias há no meio das igrejas. Tem controvérsias ou não? Tem igreja que briga com igreja? É assim. A gente não perde tempo para querer meter a boca num outro cara que é de igreja. Eu sei que tem coisas que não são bem feitas. Mas a gente devia participar do corpo de Cristo de outra forma. A gente podia, ao invés talvez só de criticar talvez esses outros que estão tortos,
a gente orar pela vida deles. Orar pelas vidas que também estão sendo salvas lá. Porque a gente não dá conta de fazer. É assim. Um ataca o outro. Em Tiago 1:22 diz para nós. Sejam o quê? Leiam comigo, por favor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Pergunta aí para quem está do teu lado, você vai praticar? E aí faz uma súplica para ele, dá uma força aí, fala aí. Isso. Vai fazendo esse compromisso. C.S. Lewis, no livro dele, tem uma outra citação que eu coloquei, que fala: houve uma época em que os humanos sabiam muito bem quando algo era provado logicamente ou não, e em um caso afirmativo, simplesmente acreditavam, ainda não desassociavam seus pensamentos das suas ações. Estavam dispostos a mudar o modo como viviam, a partir das conclusões tiradas de uma certa cadeia de raciocínio. Mas com a mídia e as outras armas semelhantes, conseguimos alterar tudo isso. O seu paciente foi acostumado, desde criança, a ter uma dezena de filosofias incompatíveis dentro da sua cabeça. Ele não classifica doutrinas, basicamente, como verdadeiras e falsas, e sim como acadêmicas ou práticas, antiquadas ou contemporâneas. O jargão e não a argumentação é o seu melhor aliado para afastá-lo da igreja. Sabe o que está dizendo aí? É um texto que você tem que concentrar um pouco mais para poder entendê-lo, mas ele está nos falando assim. Antes, quando a gente falava assim, olha, não é bom você deixar seu filho fazendo tal coisa assim, assim, assado. A pessoa, pela lógica, ela entendia e falava, não vai mais fazer. Hoje não é mais assim. Hoje você fala, mostra, ensina, olha, sua filha de 2, 3 anos não deve ter o comando da sua casa. A pessoa, tá bom, mas continua deixando fazer. Você não deve fazer tais coisas. A lógica não interessa mais. Eu estou falando, a legislação do nosso país está indo para um caminho que a criança vai poder, ela vai ter o direito de definir qual é o sexo dela. Queridos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma criança vai poder falar, mamãe, agora eu quero ser menino, eu quero ser menina. E a lei vai proteger e vai poder fazer uma operação. É louco? Parece que está tão distante, mas não é não. E a última dúvida, é que Satanás vem à igreja para poder colocar em dúvida a tua identidade. Quem você é? Talvez um dos exemplos mais clássicos no Antigo Testamento é o exemplo de Gideão. Vou ler lá Juízes 6, 12 a 15. Fala, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus está afirmando isso, ok? E eu quero declarar para você, então o anjo do Senhor apareceu para você e te disse, o quê? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. É com você que Deus está. Com a tua casa, com a tua família. Ah, Senhor, vai Gideão, começa a conversa mole. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Dúvida da bondade e do poder de Deus. Que foi o que a gente já falou. Onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Dúvida da palavra de Deus. Deus falou que é poderoso. Ele falou, mas Senhor, só é poderoso. O que está acontecendo?
Onde estão todas as maravilhas? O Senhor se voltou para ele e disse, aí o Senhor retruca para Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Deus está falando para ele, ei, para você e para a tua vida, não é Deus que está falando com você? Por que você está com dúvida? Por que você prefere escutar aquilo que Satanás esteja dizendo? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. A dúvida da sua identidade, do seu valor e do seu propósito. Nós fizemos um monte de erros, até nós chegarmos aqui. Mas eu quero declarar para a minha vida, para a tua vida, até aqui o Senhor nos trouxe, queridos. Ele nos trouxe até aqui, e Ele vai ser forte o suficiente, poderoso o suficiente, para que a gente tome posse da verdade dEle, e não a do inimigo. O diabo sempre tentará colocar você em dúvida. Pode subir os músicos? Sempre ele vai fazer isso. Ele sempre tentará dizer que não tem valor, pois só assim não entenderemos o alto preço pago por nossa vida. O diabo, quando chega a Jesus no deserto e diz, se tu és filho de Deus, se tu és, ele quer colocar dúvida. O se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, por que tem tanta dor? Por que você está sofrendo? Por que as coisas não se abrem? Por que portas não estão abertas? Às vezes não está aberta porque você não está enxergando, você está de costa para ela. Se é a dúvida que o Satanás quer colocar em nós. Mas o Senhor nos diz, em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Não é assim que Paulo diz? Assim não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode ficar de pé?